bom dia, sejam muito bem-vindos nesse momento CGRH, nessa live de hoje, que iremos falar de um momento muito especial que publicamos ontem, o edital para processo seletivo simplificado para a contrahorária da SEDUC em 2021. Meu nome é Adriana, eu sou diretora de departamento aqui da Coordenadoria de Recursos Humanos, e eu estou com a minha equipe aqui, a Lucilene Aguiar, que é técnica do Centro de Ingresso e Movimentação, que responde pela operacionalização do processo seletivo, e ela vai conversar um pouco com vocês também durante essa live, e a nossa equipe da CGRH, a diretora do CEMOB, a Thaís, está acompanhando, o Vitor, a nossa equipe técnica, o nosso time está todo completo acompanhando o chat. Nós estamos nos canais do CRH, Trio Gestor, Diretor, formação continuada de professor e também no YouTube, tá? Então, hoje é uma live especial sobre o processo seletivo e para que nós já começamos o processo de atribuição em dezembro, né, para atribuição de aulas para 2021, continuamos agora em janeiro e temos o processo seletivo que foi aberto para continuidade de contratação em 2021, de acordo com as demandas que surgirem da SEDUC, número de aulas, substituição. Então, de acordo com as demandas emergenciais, a gente vai contratar em 2021. Como vocês sabem, o processo seletivo ele é feito de acordo com a Lei Complementar 1093 de 2009. Ela não é específica para a educação, ela é para o Estado de São Paulo todo, para a rede de educação como um todo, e todo candidato que queira trabalhar no Estado como contratado temporariamente precisa obrigatoriamente passar por processo seletivo. Então, o processo seletivo ele é realizado anualmente para que a gente possa ir ter candidatos suficientes para a nossa atribuição, para que nenhuma sala, nenhum aluno fique sem aula, tá? Então, esse é um processo rotineiro que a gente faz anualmente, do processo seletivo, e nós vamos falar um pouquinho, especialmente desse processo, as características especiais dele. Quem acompanhou o Diário Oficial de hoje verificou que o governador ele editou o decreto 65.458 de 2020. O que acontece nesse decreto? Ele apenas prorrogou até o prazo máximo de 90 dias o processo seletivo atual. Por quê? De acordo com o nosso cronograma de atribuição inicial, agora em janeiro, dia 20, começa a atribuição dos docentes contratados, que na nossa rede é o categoria O, situação funcional categoria O. Muito bem, foi necessária essa adequação para que chegássemos na atribuição no dia 20, e a gente, porque dia 21 iria encerrar esse processo atual e teria que estar vigindo já um novo. Então, como a gente ainda está no processo de adequação, em 2020 foi um ano especial, um ano de pandemia, e tivemos bastante adequações dentro das demandas da SEDUC, então nós tivemos que fazer agora o processo um pouco mais tardio, então, por conta disso, precisamos prorrogar esse processo para que, no dia da atribuição do categoria O, no processo inicial, tivéssemos candidatos classificados. Do processo seletivo atual, ele está vigindo até que a gente passe a proceder o novo processo seletivo. O novo processo seletivo ainda tem tem a fase de inscrição, que vai no dia 6 ao dia 20, então ele vai ficar, vai começar a vigir um pouquinho mais para frente. Então, nesse sentido, na atribuição inicial, ainda prevalece a classificação do processo seletivo atual, tá?
Então, isso não tem problema. A partir do momento que começar o outro processo, o antigo deixa de valer, tá? Por isso que a gente faz toda esse novo processo anualmente, tá? Ah, mas eu já tenho o contrato aberto. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Não é que o processo seletivo deixou de ter validade, que quem tem contrato ativo também, não. O contrato, quando se abre, é por 3 anos, tá bom? Nós preparamos um PPT e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o objetivo do nosso processo seletivo, como eu falei, é possibilitar a SEDUC a proceder à contratação temporária docente em 2021, tá? E para ministrar aulas exclusivamente na modalidade presencial, tá? Vedada a inserção de regime de teletrabalho, porque a rede está propícia agora para voltar no processo presencial. Lembrando sempre que a contratação temporária se dá de maneira emergencial, tá? Então, a atividade presencial, ela vem em função disso, porque a gente precisa de professor para atuar presencialmente e a própria lei diz que é na emergencialidade que a gente vai contratar, tá? Pode passar o próximo. Vamos falar um pouquinho de quem pode se inscrever nesse processo seletivo. Qualquer docente que queira celebrar um contrato com a Secretaria da Educação em 2021, ele pode se inscrever no processo. Nós vamos falar um pouquinho de como se inscrever depois. E é um processo simples, é um processo que vai ser 100% online, tá? Então, vamos considerar o processo seletivo vigente. Os docentes classificados no atual processo seletivo, então vamos lá. Você é uma categoria O que prestou o processo seletivo, tá? Atual, e você está classificado lá. Você está classificado numa diretoria, mas você não teve aulas atribuídas, não chegou a sua vez na classificação. Então, se você quiser atuar como categoria O em 2021, obrigatoriamente você deve prestar o novo processo seletivo, porque a partir do momento que começar a valer esse novo processo, a tua classificação do antigo deixa de valer. Então, essas pessoas que estão classificadas, mas não chegou a sua vez para ter aula atribuída, precisa obrigatoriamente prestar, tá? Agora, os docentes classificados no processo seletivo, e eles tiveram um contrato aberto, esse contrato vale por 3 anos, tá? Então, ele vai estar ativo em 2021. Ok, você pode ter aula atribuída por esse contrato, certo? Não obrigatoriamente você precisa prestar um novo processo seletivo. Você continua com o teu contrato aberto, e mesmo que ele termine no meio de 2021, ele vai ser prorrogado até o final de 2021, tá? Agora, o detalhe, você tem um contrato aberto por 3 anos, você pode ter aula atribuída por esse contrato, você não precisa prestar o processo seletivo, mas você quer prestar o processo seletivo para fim de atualizar a sua pontuação, e então você, mesmo aqueles que estão com o contrato interrompido, tá? Quem é que é o contrato interrompido? É aquele que está com o contrato ativo, mas está sem aula. Então, interrompe o contrato, ele fica lá esperando até uma próxima atribuição para ter aula atribuída. Mas esses também podem fazer para atualizar a pontuação. Mas o contrato ativo não deixa de valer. Ele continua valendo e você concorre por ele. Tudo bem? Então, esses permanecerão com o contrato ativo até o final do ano e com o ponto do processo seletivo na sua classificação. Porque todo mundo sabe que o processo seletivo, ele vem para cumprir a lei, né? E também para a gente selecionar de uma maneira especial os professores para ter na sua habilitação, qualificação. Só que o ponto do processo seletivo, ele é migrado para a classificação, onde lá depois nós vamos fazer mixar a classificação dos novos contratados com os contratos ativos numa lista única, que vocês sabem que é essa que vigora na rede estadual. Pode passar, por favor?
e eu quero participar, e qual é a habilitação e a minha qualificação exigida, tá? Então, são todos os habilitados e os qualificados. Quem são eles? Quem tem licenciatura plena, que são os habilitados, e os qualificados, que são quem tem bacharelado, quem tem tecnólogo e aluno de último ano de nível universitário, tá? Então, mas eu tenho licenciatura plena, mas eu tenho 160 horas de estudo em uma outra disciplina. Então, você é habilitado na tua disciplina mãe, da tua licenciatura plena, e qualificado numa outra disciplina, tá bom? Então, qualquer pessoa que seja habilitada ou qualificada, tendo essa formação, pode participar, tá? Pode passar mais uma. Vamos falar um pouquinho da inscrição. Esse ano nós tem uma novidade, né? Esse ano nós estamos com uma plataforma nova de inscrição, tá? E normalmente a gente tinha um processo de processo seletivo que era um pouco manual. Os candidatos tinham que levar a documentação na diretoria. Essa fase acabou, né? Então hoje vai ser nós mudamos a maneira de fazer o processo seletivo para facilitar o trabalho das diretorias, das escolas e também para o candidato. Então, nós demos uma modernizada, criamos um sistema que é o banco de talentos, né? E essa inscrição vai ser 100% online e ela vai ser autodeclaratória. Então, a inscrição será feita lá no banco de talentos, que é banco de talentos.educacau.sp.gov.br, tá? O candidato, como ele é autodeclaratório, todos os documentos da formação, laudo médico, qualquer situação que necessite que ele apresente o documento, ele vai fazer de forma autodeclaratória, ele vai fazer um upload no sistema, e esse documento vai subir automaticamente para depois a diretoria fazer o deferimento da inscrição. Ocorre que, mas como é que vai ser a comprovação da veracidade dessa documentação que será inserida no sistema? Como é que eu vou saber se aquela declaração de tempo de serviço está correta, se aquele declaração isso depois eu vou falar um pouco mais da classificação por deficiência, como é que está correto? Isso vai ser comprovado na hora da celebração do contrato. Porque o que acontece? A diretoria antigamente tinha que analisar de todo mundo, só que às vezes a pessoa nem chegava a celebrar contrato, então ficava um trabalho inócuo. Então agora a diretoria só vai analisar a documentação no momento da celebração do contrato, tá? Então, o candidato ele fica dispensado, ele não deverá ir na diretoria de ensino para entrega de nenhum documento. E essa fase não existe mais. Tudo bem? Então, acho que isso E aí, só na fase da celebração, que a diretoria vai verificar, e nesse caso precise, ela vai chamar o candidato, tá? Também na fase de inscrição, não sei se rodou o PPT, mas para mim aqui já rodou. Então, o candidato vai fazer um upload na plataforma, né? Que a Lucilene vai falar um pouquinho do sistema, como operacionalizar um pouquinho mais para frente. Ele deverá apresentar o laudo médico necessário para que ele tenha a atribuição, ou ao laudo médico para comprovar a deficiência, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, para ele concorrer na lista de deficiente, ou quando se tratar de indígena, o registro administrativo, tá? Lembrando que tudo isso vai ser upload no sistema, não existe outra forma de encaminhar documentação. Eu não consegui, vou mandar por fax, vou mandar por correio, isso será desconsiderado. Toda a documentação tem que ser via sistema, ok? Por favor, o próximo, vamos falar um pouquinho
da participação do candidato com deficiência, tá? É assegurado a participação da pessoa com deficiência no processo, tá? Então, como eu disse, o laudo médico, para comprovar essa deficiência, está tudo detalhado no edital. Ele deverá fazer um upload, tá? E quando esse laudo médico, ele tem que ter uma validade de 2 anos, quando, a partir da inscrição, quando for uma deficiência permanente, ou 1 ano para as demais situações, tá bom? E serão reservadas, dentro da validade do processo seletivo, que é de 1 ano, 5% das vagas para esses classificados, né? Então, essa classificação é feita dentro do sistema, automaticamente, e essas pessoas com deficiência concorrem nessa lista, tá? Podem, por favor, passar para o próximo? Esse ano, nós temos uma novidade no processo seletivo, e isso é muito importante falar para vocês, que é a pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, que está descrita no decreto 63979 de 2018. Essa é uma situação que vem vindo posta por lei federal, né, há um tempo, e mesmo nos nossos últimos concursos ou processo seletivo, ela não foi aplicada por conta que faltava uma regulamentação de decreto, né? Então, agora, a partir de agora, a gente vai começar a aplicar. É um processo novo, tá? E, então, a gente está adequando o sistema para fazer toda a validação dessa pontuação. E vocês não se preocupem, porque existe uma fórmula que parece que é bem complicada, mas o sistema vai fazer todo esse cálculo, né? E então, assim, para poder participar, a pessoa tem que estar nessa condição de preto, pardo, indígena. Ele tem que, de acordo com a Lei Complementar 1259/2015, não ter tido alguma falsidade de autodeclaração em processos de concursos e processos seletivos anteriores. Então, isso ele não pode enquadrar nisso, tá? E no caso do candidato indígena, como eu já falei, ele tem que apresentar o registro administrativo do nascimento de índio, que é o RANI, tá? Ou, na ausência desse, o registro administrativo de nascimento de um dos seus genitores. Isso para comprovar, tá? Um pouco mais para frente, a gente vai passar um comunicado também para as diretorias, orientando toda essa questão de como vai fazer, porque é uma questão nova, né? Então, a gente precisou já começar, uma hora a secretaria ia precisar começar a trabalhar com isso, então é nesse processo que a gente vai dar andamento. É novo, é uma coisa nova, né? Tudo que é novo requer um pouquinho de adaptação, então nós vamos trabalhar juntos com isso e vamos orientar, ok? Então, voltando, então, quem pode participar tem que estar nessas condições, tudo bem? Vamos passar um pouquinho para frente, que é assim, como vocês viram, ontem, da mesma maneira que foi publicado o edital, a Coordenadoria de Recursos Humanos, ela publicou uma portaria onde ela autoriza as diretorias a constituir uma comissão de heteroidentificação, tá? Então, essa comissão, ela tem alguns detalhes que elas estão bem detalhadas lá bem dispostas no edital, mas nós vamos orientar também. A diretoria vai ter que instituir uma comissão que no mínimo de 5 membros, né? E para fazer toda a veracidade da documentação enviada. Então, as pessoas vão fazer o upload da documentação para concorrer nessa faixa, e aí essa comissão é que vai fazer toda verificar se está correto ou não. Mas nunca foi feito isso, nós não sabemos fazer isso, nós vamos orientar sobre isso. E vocês têm a certeza que isso é uma situação nova para todo mundo, não é só para a Secretaria da Educação, todo mundo tá. A gente nunca fez, então nós
vamos aprender junto a fazer essa aferição, tá bom? Vamos para o próximo, tá? Eu não vou entrar nem no mérito da fórmula do cálculo, tá? Que é uma fórmula um pouco complexa, a gente precisa detalhar depois, a gente vai fazer isso com um comunicado para que vocês entendam. Hoje é só para vocês saberem que está disposto no edital, lá tem a explicação do que quer dizer cada sigla do cálculo, tá? Mas o sistema vai calcular isso, tá? Então, a pontuação do preto, a pontuação, espera um pouquinho, essa pontuação diferenciada, ela será somada à pontuação final, tá? Então, ela tem lá os detalhes de como vai ser aferida, né? E como vai ser acrescida na pontuação do candidato, se ele fizer jus, né? E depois de toda a aferição da comissão, e aí essa pontuação, ela é somada à pontuação final, tá? A pontuação final do processo em si, ele terá no máximo 80 pontos, né? E ele considera, além de toda essa questão, o tempo de experiência profissional como docente na educação básica. E aqui, lembrando que tempo de experiência profissional é tudo que o candidato tem na educação básica. É diferente de quando a gente vai fazer lá dentro do sistema de atribuição, o tempo de magistério. Aqui é toda experiência profissional, tá? E aí, até 0,002 milésimo por dia, até o máximo de 25,55 pontos. Todo certificado de aperfeiçoamento conta 1 ponto, certificado de especialização 2 pontos, diploma de mestrado 3 pontos e diploma de doutorado 5 pontos, tá? Toda essa documentação também o candidato vai fazer o upload e vai trazer para configurar a pontuação final, tá? Então, pode passar um pouquinho, já estou no slide número 11, tá? Da classificação para o processo seletivo. Os docentes serão classificados por diretoria de inscrição, em ordem decrescente, tá? E aqui, muito importante lembrar que nós temos até uma lei complementar, que é 444/85, que ela descreve os campos de atuação. Então, aqui eles serão, o candidato, ele será classificado por campo de atuação, classe, aula, educação especial, por formação e pontuação geral, tá bom? Essa classificação vocês já estão acostumados, quem é novo e vai entrar na rede, depois ele pode a diretoria pode explicar um pouquinho melhor como é que se dá, mas eu acho que no edital está bem claro isso, tá? A classificação vai ficar disponível, tá? Na plataforma do Banco de Talentos, como eu disse, e isso vai ser depois que a gente fizer todo o processo, tem processo de recurso, né? E quando tiver no final, aí começa a valer a nova classificação, aí a gente começa a valer o novo processo seletivo. Valendo esse novo processo seletivo, deixa de valer a classificação do processo anterior, tá? E aí começa a valer o novo. Lembrando sempre daquilo que eu falei. Olha, mas a minha classificação, eu nem tive aula atribuída lá na outro processo. Você tem que fazer. Você tem que fazer um novo processo, porque o processo é válido por 1 ano. Eu tive contrato aberto. Então, você pode ter aula atribuída sim. Você continua com o seu contrato aberto por 3 anos. E, se você ainda quiser, depois desses 3 anos, abrir novo contrato, você participa de novo. Eu tenho uma nova formação e eu quero participar de novo do fundo para atualizar. Posso? Pode sim, você deve fazer isso, tá bom? E aí vai atualizar a sua pontuação. Hoje, nós estamos abordando isso para falar de uma forma geral para vocês. Depois nós podemos nos debruçar aqui no chat nas dúvidas e também a gente vai orientando vocês por meio de comunicado, fazemos outra live também, né? Aliás, hoje essa live está sendo gravada, porque ela vai passar às 15 horas novamente, tá?
Então, agora eu vou passar a palavra para a Lucilene Aguiar, que ela é técnica do Centro de Ingresso e Movimentação, e ela vai falar um pouquinho dessa nova plataforma, de tudo isso que eu falei para vocês dentro do sistema, tá bom? Então, obrigada. Nossos técnicos já estão respondendo no chat. Eu também vou procurar agora as perguntas que estão sendo feitas e a gente vai fazendo um bate-bola com ela aqui, tá bom? Lu, passando a palavra. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Nós estamos, então, aqui dando continuidade. Adriana, obrigada, Adriana, pela introdução aí. Ficou bem explicadinho para vocês, né, pessoal? A gente tentou deixar aí o mais claro possível para vocês, tá? Essa parte que é mais burocrática, tem bastante texto, termo de lei, funcionamento de sistema. Então, a gente tentou deixar de uma forma mais clara para vocês possível. O edital está numa linguagem bem clara, bem fácil entendimento, tá? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, no primeiro momento, eu sei que vocês, de repente, vão receber bastante ligações de professores para esclarecimento de dúvidas, pode ser que eles mandem um e-mail com esclarecimento de dúvidas. O que a gente fez, pessoal? A gente montou um edital com uma linguagem um pouco mais clara, né? Não tanto com texto de lei, e nós também montamos um material de dúvidas frequentes. Esse material de dúvidas frequentes, à tarde, após a transmissão da live da tarde, a inscrição vai estar aberta para todas as pessoas que quiserem se inscrever, tá? Então, no link, quando vocês entrarem lá, bancodetalentos.educação.sp.gov.br, na home, lá em cima, no menuzinho, na página inicial, na home, vocês vão ver na parte de baixo do site, está escrito assim, processos seletivos em aberto, né, em andamento. Aí vocês vão ver lá, processo seletivo docente categoria O. Clicando lá, tem um link, dúvidas frequentes e o link para o edital. Sempre que algum professor ligar para vocês pedindo esclarecimento, com dúvidas, esclareçam as dúvidas que eles têm e oriente-o a acessar esse material. Por quê? Porque esse material está bem completo, tem bastante esclarecimento de dúvidas quanto ao procedimento, a parte de tempo, geralmente o pessoal fica com bastante dúvida, a gente montou esse material de dúvidas frequentes para ficar tudo mais claro para vocês, tá? Nessa transmissão, nós vamos ficar com vocês até às 11 da manhã, passando essas informações sobre a abertura do processo seletivo, tá? A inscrição do processo seletivo é de 6 a 20 de janeiro, tá? Todo mundo pode se inscrever, como a Adriana falou, né? Todo mundo pode se inscrever. Quem é de 2018 e está com o processo antigo de 2018, se de repente esse professor tem algum outro título para apresentar, tem algum outro aperfeiçoamento para apresentar, quer atualizar as informações dele de processo seletivo, esse é o momento, ele consegue fazer isso agora, né? O processo de 2018 gerou uma nota de processo seletivo de 2018. Em 2019, nós fizemos outro processo seletivo. Então, foi apresentado ali alguns títulos e gerou uma nota de processo seletivo de 2019. Em 2020, foi feito outro processo seletivo e gerou uma nota de processo seletivo de 2020. E agora, em 2021, a mesma coisa. Então, se o professor quiser atualizar as informações dele de processo seletivo, de repente, ao longo desse ano de 2020, ele fez um outro curso, de repente ele tem um outro aperfeiçoamento que ele não apresentou no processo seletivo anterior e quer apresentar agora. Então, esse é o momento, tá? Não é que a gente vai puxar os dados de lá. O processo seletivo é autodeclaratório. Se o professor tem aqueles títulos e ele apresentar, vai gerar uma nota de processo seletivo de 2021, tá? Então, é interessante que todos façam o processo seletivo. Quando a gente fala assim, autodeclaratório, não é para sair colocando lá no sistema qualquer coisa, ou de repente um curso que você tem intenção de fazer no futuro, mas ainda não fez. Isso é perigoso. Por quê? Porque se você coloca lá um curso que você não tem o diploma, aí vamos supor que na primeira chamada ali, de repente você saiu com uma pontuação interessante, na primeira semana ali, na primeira quinzena de fevereiro, a partir da primeira quinzena, conforme a necessidade da diretoria, elas já podem ir chamando a lista do processo seletivo de 2021, se precisar,
embora estamos com aí a prorrogação da utilização dos contratos por até 90 dias, né? Então, a gente vai continuar utilizando quem já está com processo seletivo conosco. Findado esse, a gente já começa a utilizar a nova lista. Então, vamos supor que você lançou seus dados lá no processo seletivo, mas aí você colocou um curso que você não tem um diploma. Você não tem como comprovar esse curso, mas você colocou ele lá. Aí, quando chegar lá, passado o período do decreto, da prorrogação dessa utilização, as diretorias vão precisar, de repente, chamar aí algum professor do processo seletivo. Aí vamos supor que ele chame esse determinado professor que lançou um curso que ele não tem a comprovação do diploma. O que vai acontecer? Ele vai chegar na diretoria com as documentações para celebração de contrato e não vai ter a comprovação desse diploma que ele disse que tinha lá no processo seletivo. Está correto? Não, não é o ideal, tá? Então, a gente orienta a só colocar cursos, aperfeiçoamento, especialização, que você tenha o diploma ou o certificado de conclusão. Por quê? A partir do mês de março, abril, as diretorias vão chamando, você vai ter que apresentar esse documento. E não tem como ficar aguardando a faculdade emitir o documento. Se a pessoa é concluinte, ela emite aquele certificado de conclusão. Esse certificado de conclusão, tudo bem, está comprovando que o aluno terminou, né? Deixou de ser aluno e passou a ser concluinte. Agora, quem não tem nenhum documento, ou de repente nem está matriculado no curso, não usa isso como comprovação de documento, tá? Então, na página inicial do site, eu vou pedir, por gentileza, para a produção colocar a telinha aí, acho que é o slide número 13, essa é a tela inicial do Banco de Talentos. No sistema Banco de Talentos, na verdade, ele é uma plataforma, né? A gente fala sistema porque é um vício de linguagem, mas ele é uma plataforma utilizada pela SEDUC não só para o processo seletivo de categoria O, ele é utilizado para diversos outros processos. Se vocês quiserem conhecer, acessa a plataforma na parte inicial, dessa página inicial aí, onde está escrito faça parte do nosso time, descendo a barra de rolagem, vocês vão ver que tem outros processos seletivos, alguns já encerrados, outros abertos, e aí vocês conseguem conhecer todos os processos que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo trabalha, tá? A nossa inscrição de O vai abrir após o período da tarde, tá? Quando a gente fizer, nós estamos com esse momento aqui das 10 às 11, vamos ter um outro momento das 15 às 16, com esse esclarecimento com vocês. Provavelmente vai ser reprisado tudo que a gente está falando agora, tá? Tanto no YouTube como nos canais aqui do Centro de Mídias. E após essa transmissão é que será aberto no sistema para fazer a inscrição para o processo seletivo, tá? De 6 de janeiro, hoje à tarde, até o dia 20 de janeiro. Passa, por gentileza, para o slide 14. Então, aí eu vou mostrar para vocês uma carinha de como é o sistema, tá? É bem fácil a navegação, a gente não colocou muitos passos técnicos que tornasse o processo mais difícil, ele está bem claro. Antes nós utilizávamos o Portalnet e quem fazia era a diretoria de ensino. Agora o próprio candidato, com o login e senha dele gerado dentro da plataforma Banco de Talentos, ele mesmo faz a autodeclaração. O que nós temos que fazer, e a gente está montando, já montou dúvidas frequentes, montamos o edital e estamos à disposição para esclarecimento, para que todas as dúvidas do professor sejam sanadas antes do término da inscrição. Por quê? Para que ele não seja prejudicado. A gente não quer isso. A gente quer que ele faça a inscrição dele da forma correta, com todos os dados e todos os documentos que ele possui e que é dele por direito. Tá ok? Então, tudo que ele lançava lá, tudo que a diretoria lançava por ele no Portalnet, ele consegue lançar agora. Então, a plataforma é de uma linguagem fácil, a tela inicial é essa tela aí que nós mostramos para vocês, com o CPF, o nome, dados pessoais de forma geral, né? Ele vai colocar os dados dele pessoal. Quando ele gerar o login, pessoal, oriente sempre os seus professores a não colocar e-mail que eles não utilizam. Por quê? Porque a principal comunicação hoje, principalmente nesse período de pandemia que a gente vem enfrentando nos últimos meses, a gente vem utilizando muito da internet e a gente precisa de um e-mail válido, tá?
Porque quando ele cadastra o e-mail dele, ele recebe um link de confirmação nesse e-mail, aí ele acessa o e-mail dele novamente, clica no link de confirmação para ativar o login e aí ele já consegue entrar direto na página da plataforma Banco de Talentos. Então, oriente sempre os seus docentes a encaminharem, a cadastrarem um e-mail, o melhor e-mail deles, porque a gente sabe que às vezes o professor tem vários e-mails, né? Então, cadastre o seu melhor e-mail, o e-mail que você mais utiliza, porque ele é muito importante para o acesso na plataforma, tá? No próximo slide aí, no 15, esse card, que é essa telinha com os dados do processo seletivo, é a telinha que aparece lá nos processos seletivos em aberto, tá? Então, nessa telinha, na parte superior, ali na segunda linha, é onde aparece dúvidas frequentes e aparece o link para o edital, tá? Na hora que qualquer pessoa acessar a plataforma, mesmo que ele não tenha feito o login, que ele não tenha feito a senha, ele consegue acessar as dúvidas frequentes e consegue acessar o edital, tá? Passa essa orientação para os seus professores para eles esclarecerem as dúvidas dele. No próximo slide, é a telinha ali onde ele coloca os dados dele principais, e aqui tem um dado muito importante. O que é? Caso o docente seja portador de necessidade especial ou ele tenha alguma deficiência que precise apresentar laudo médico, ele vai dizer aqui nesse momento. Então, 3 coisas ele vai colocar aqui. A raça, né? Que no caso, como a Adriana citou, a gente vai reforçar mais para frente. Quem é considerado preto, pardo e índio pode optar por ter pontuação diferenciada conforme o decreto 63979, né? Isso que saiu lá no edital. Então, nesse momento aqui, é o momento que o docente vai fazer essa declaração. Ele pode se declarar pardo, ou preto, ou índio, e não querer a pontuação diferenciada, tudo bem, ele não é obrigado. Então, por isso que a gente colocou, isso está em lei, né? Se ele quiser se declarar pardo, mas não quiser a pontuação diferenciada, não tem problema nenhum. É só ele colocar aqui, ó, deseja ter pontuação diferenciada, pertencente a etnia, caso se declare pertencente à etnia preto, pardo e indígena, talvez para vocês esteja pequenininha a letra, mas no momento da inscrição aparece essa pergunta. Se ele disser que sim, eu sou parda e sim, quero ter a pontuação diferenciada. Então, você vai receber, no decorrer da inscrição, fechada a inscrição no dia 20, na próxima semana, as diretorias vão agendar entrevistas via Teams com todas as pessoas que desejarem ter pontuação diferenciada, tá? Se nós não estivéssemos no período de pandemia, provavelmente esse procedimento seria feito pessoalmente, porque tem várias universidades, várias instituições que estão trabalhando com a aplicação de pontuação diferenciada, porque isso é uma ordem geral, né? É uma lei que atende não só o estado de São Paulo, como os demais estados também. Então, tem diversas universidades que estão fazendo essa entrevista para comprovar, para atestar a heteroidentificação declarada. Então, nós vamos fazer, devido ao período de pandemia, a gente vai fazer isso via Teams, tá? Então, o candidato se declarou aqui que ele é preto ou pardo ou indígena, né? No caso, a gente está falando da pontuação diferenciada, mas a etnia é a etnia de cada um. Caso ele queira, ele seja preto, pardo ou indígena e queira pontuação diferenciada, ele vai colocar aqui que sim. Tá? E aí, mais para frente, ele vai receber nesse melhor e-mail dele um link Teams de uma reunião com a data e horário do momento que ele precisa para fazer essa comprovação, tá? Isso é um assunto que a gente vai detalhar um pouco mais com as diretorias, porque as comissões serão feitas lá, né, por responsabilidade do dirigente, e a gente vai conversar com os dirigentes especificamente sobre esse assunto para deixar vocês um pouco mais munidos de informação, porque, como a Adriana falou, é um assunto novo, é tudo muito novo para nós, né? Então, aqui é referente além, né, da pontuação diferenciada para pretos, pardos e índios, a gente também vai fazer
Desculpa, pessoal. A gente está também falando aqui sobre as pessoas com necessidades especiais e deficiência. Precisa apresentar o laudo médico na inscrição, pessoal. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou gerar uma lista de classificação de necessidades especiais com base no laudo médico apresentado, tá? Então, avança, por gentileza, aí o slide. Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão anexar. A parte da formação, que a Adriana também explicou para vocês aí, está num dos itens do edital, né? Então, vamos supor, o professor tem, nesse exemplo aí que eu coloquei para vocês verem que pode ser selecionado mais de uma disciplina, caso tenha no histórico. Então, se o professor, de repente, é formado em administração de empresas, é um curso de nível bacharel. O curso de nível bacharel não habilita, ele apenas qualifica. Isso é de acordo com a CNE 53 de 2005, né? Então, vamos supor, lá no histórico do professor, no curso dele de administração de empresas, além do curso, de repente, ali ele tenha 160 horas de sociologia. Mas aí, analisando o histórico dele, ele tem mais somatório ali de 160 horas de matemática. De repente, olhando ali estatística aplicada, matemática, isso todos os diplomas têm várias disciplinas, né? E conforme a CNE 53 de 2005, se no mesmo histórico o professor, seja o curso de bacharel, seja o curso de licenciatura, se além daquela disciplina principal, o professor tiver mais 160 horas somadas no histórico escolar dele, já cursado, né? Ele é concluinte. Então, ele pode colocar mais de uma disciplina ali para dar aula. Então, nesse exemplo que a gente colocou aqui em tela, está também no material de dúvidas frequentes e no manual operacional de navegação do sistema, se ele tem no histórico 160 horas de sociologia, então ele pode dar aula de sociologia. Ele tem mais 160 horas de matemática, então ele pode também dar aula de matemática como qualificado. Então, dependendo do que ele tiver cursado no histórico dele, ele vai poder colocar ali uma disciplina ou duas disciplinas. Para quem é licenciado, ou seja, vamos supor, tem uma licenciatura em biologia, então ele é habilitado em biologia. Mas no histórico dele, além da biologia, nota-se que ele tem mais 160 horas de outros cursos. Então, ele, além de ser habilitado em biologia, ele também vai ser qualificado, de repente, em ciências ou geografia. Aí vai depender do tipo de curso, das disciplinas cursadas, conforme o que tiver descrito no histórico dele, tá? Isso é bem importante para reforçar com os docentes, porque isso gera bastante dúvidas para ele. Quando ele inserir essa informação lá na plataforma Banco de Talentos, aí o sistema vai mostrar dessa forma que está aí no slide 18, que a equipe vai mostrar aí para vocês. Então, ele mostra o curso, mostra a formação, a disciplina habilitada, caso tenha, porque ele vai inserir, a situação do curso, se é concluinte ou se é aluno, e a disciplina que, de repente, ele é qualificado naquele curso, tá? Então, se ele tiver um diploma, 2 diplomas, 3 diplomas, ele pode inserir, não tem problema nenhum, tá? Desde que ele tenha o comprovante em mãos para apresentar para a diretoria lá no momento da abertura do contrato, tá? Essa parte aqui que é bem importante reforçar. Se não tem o diploma, está matriculado, é aluno, está cursando, pode inserir, porque você vai apresentar o comprovante de matrícula lá na diretoria. Mas, se não está matriculado, é um curso que você tem intenção de fazer, mas nem se matriculou ainda, nem entrou ainda no curso, tem intenção de fazer no decorrer do ano, a nossa orientação é não inserir esse curso. Por quê? Porque não tem comprovação dele, né? É um curso que você tem intenção, se de repente você concluir ele ao longo de 2021, lá na frente, no próximo processo seletivo, havendo autorização governamental, a gente vai fazer um novo processo seletivo, aí você pode apresentar esse curso que você de repente cursou ao longo de 2021, tá? Mas se não fez o curso, não está matriculado, é só uma intenção de estudar, não insere,
ok? Porque isso que ficar inserido aqui, você vai ter que apresentar lá para a diretoria. Então, se você autodeclarar algo que você não tenha em mãos como comprovar, então aquela informação é inexistente. E aí a diretoria não vai celebrar o seu contrato, tá ok? Passa, por gentileza, para o próximo slide. Eu vou encerrar com vocês aqui em mais uns 5 minutos essa parte de PPT. A gente vai esclarecer mais umas dúvidas do chat aqui que está entrando, a gente tem uma equipe aqui respondendo, e aí a gente continua auxiliando vocês com os demais canais de informação que a gente já tem, tá? A próxima página que vai aparecer lá no sistema, que fala de pontuação, é a parte onde vocês já colocavam os dados dele lá no Portalnet. O critério não mudou, tá, pessoal? A informação e o espaço é o mesmo. Vocês vão colocar lá se ele tiver doutorado, aliás, o próprio docente vai autodeclarar, né? Se ele tem doutorado, se ele tem mestrado, se ele tem curso de especialização, ele tem curso de aperfeiçoamento. O que diferenciou nesse processo aqui? No tempo de experiência profissional, não mudou nada, tá? O que é dele como magistério, a experiência profissional dele no magistério, ninguém tira, é dele, tá? Mesmo que ele tenha se aposentado, mas de repente ele tem 35 anos de experiência na área da educação, ele tem que colocar esses dias aqui no tempo de magistério, como ele já fazia. O que acontece? E a gente percebeu isso ao longo do ano de 2020. Quando o professor é aposentado, a instrução CGRH1 de 2016 traz alguns tópicos, né, alguns itens, detalhando como analisar o tempo da vida funcional do professor e inserir isso no Contágio. Qual que é a data base do Contágio? 30/6/2020, tá? Tudo que a gente está trabalhando agora, a gente tem que encerrar a contagem 30/6/2020. Encerrou ali, então tudo que a gente conta até 30/6, tá? O ano letivo de contagem sempre é 6 meses anterior ao período que a gente está iniciando. Então, encerra-se em junho de 2020. Toda a contagem tem que ser feita até ali e fecha para fazer o lançamento dos dados. Então, o professor, de repente, o que diferenciou do antigo no Portalnet, esse é isso. Ó. Se o professor tem 35 anos de experiência, mas, dentre esses 35 anos, ele tem atuação em classe, tem atuação em aula e tem também educação especial, que tem alguns professores que têm os 3 campos na atuação, aí ele pode separar. Nos meus 35 anos de experiência, eu trabalhei tantos dias no campo classe, tantos dias no campo aula e tantos dias no campo educação especial. Isso facilita, na hora que a diretoria for celebrar o contrato dele, vamos supor que ele tem os 3 campos, mas ele vai celebrar, de repente, em educação especial. Eu vou atuar com educação especial. Tudo bem. Então, a diretoria já vai ver ali no sistema de processo seletivo que para a educação especial ele tem tantos dias de experiência no magistério. E isso vai auxiliar na hora de fazer o lançamento lá para atribuição de aulas, tá? Se o professor não tem outros campos, ele só trabalha em vamos supor que ele só trabalha no campo aula, e educação especial ele não tem a formação e não trabalha, classe ele não tem a formação e não trabalha, pode deixar em branco, tá? Não precisa preencher. Se não tem, não preenche. Se tem os 3, faz lá a divisão de dias correspondente conforme o documento de certidão de tempo que vocês tenham, que vocês vão apresentar isso lá, tá? Para a diretoria de ensino. Então, os dias que estiverem aqui tem que estar idêntico ao documento que você tem em mãos para comprovação de dias e vocês vão apresentar isso na diretoria de ensino, tá? Eu sei que aqui, nesses canais onde a gente está falando com vocês, talvez tenha alguns professores que já estão atuando e vão se inscrever, mas tem muitas pessoas que ainda estão fora e não têm acesso. Então, compartilhe o link do YouTube com eles, tá? Esse link do YouTube vai ficar gravado lá no canal do Centro de Mídias no YouTube. Então, mesmo que o professor nunca trabalhou no Estado, não tem login, não tem senha, nunca acessou a nossa plataforma, para ele entender como funciona, pode compartilhar o link do YouTube com ele, tá legal? Deixa eu avançar aqui, então, para o próximo slide. Depois que a gente fez os dados complementares, formação curricular,
pontuação é a parte dos anexos. Lembra lá atrás, na primeira tela, que a gente disse que caso o professor seja portador de necessidades especiais, ou professor com deficiência, ou ele se declara indígena, a gente tem um espaço aqui para colocar o PDF do laudo médico, né? Ele aceita PDF, aceita TXT e aceita JPEG, no slide 21. Referente ao RG, todos os professores podem anexar o RG dele, a cópia do RG, isso é uma forma de identificação. Mas a obrigatoriedade em anexar o RG, especificamente, é para os docentes que se declarem indígena e tenha que comprovar através daquele registro administrativo nacional de indígena, tá? Então, obrigatoriamente, o índio que se declare como índio, ele tem que apresentar esse documento, tá? Para que a gente consiga classificá-lo como indígena, ou esse, ou um que o valha, tá? Se de repente ele está com protocolo, não está com o RANI ainda em mãos, ele apresenta um outro que o valha, de forma que a gente possa identificar como indígena. Todo o que se declarar como preto, pardo, indígena, ele vai participar de uma entrevista via Teams, a ser agendada pela equipe da diretoria de ensino, vai receber o link por e-mail e ele vai confirmar, a comissão de heteroidentificação vai confirmar o que o próprio docente confirmou, ele declarou, ele se autodeclarou, a gente só vai confirmar de acordo com os decretos, né, que já estão vigorando, de acordo com as normas técnicas da comissão de heteroidentificação e a coordenação, está até aqui no edital, a coordenação de políticas para a população negra e indígena. Já existe um protocolo a ser seguido, né? Não foi a SEDUC que inventou, a gente está seguindo uma norma legal que deve ser respeitada, tá? Então, esse é o momento de anexar o laudo médico para portador de necessidades especiais, o laudo médico para professor com deficiência, né, um laudo válido, conforme a instrução do edital, e o documento RG. Se qualquer candidato quiser anexar o RG, não tem problema, pode anexar só o RG, não precisa por outro documento, ou o RANI para o indígena, tá legal? Passando aqui para o próximo slide, aí a gente finaliza a inscrição. Veja como é simples, né? Os passos para a inscrição são rápidos, não vai gastar muito tempo. O que é mais importante é a informação que ele vai pôr nessa inscrição. Atente-se, quando vocês... eu estou falando aqui com professores e estou falando com uma equipe escolar e a equipe da diretoria. Então, atente-se a orientar o seu professor da melhor forma possível. Professor, só coloque o que o senhor tem como comprovar. Se não tem como comprovar, não coloca, porque aí os dados não vão ficar verídicos no sistema. A última tela, então, ele vai declarar que as informações acima prestadas são verdadeiras, assuma inteira responsabilidade pelas mesmas, e também na descrição do comprovante vai vir ali um termo de responsabilidade dizendo que eu me comprometo a apresentar os documentos originais daquilo que eu estou declarando, eu me comprometo a comparecer, caso eu me declare como preto, pardo, indígena, eu me comprometo a comparecer na entrevista, porque se ele não comparecer, não tem como validar o que ele pediu, né? Em lei, a gente precisa fazer uma entrevista para validar o que ele disse que quer. E que é uma pontuação diferenciada para preto, pardo, indígena, ok? A gente precisa validar essa informação. Então, no comprovante de inscrição, aparece todos esses dados no termo de responsabilidade. Gerou o comprovante, pronto, está feita a inscrição, tá? Aí é só aguardar. Quem fez a opção por pontuação diferenciada para declarar, para fazer a entrevista e validar a informação, e os demais aguardar a lista de classificação final, que a gente vai divulgando para vocês no decorrer do mês de janeiro, tá? Então, sejam bem-vindos quem vai fazer o procedimento. Eu vou voltar a palavra para a equipe, vou ficar aqui com vocês, porque a gente vai fazer uma verificação aí no chat nas principais dúvidas, ok? Obrigada aí, equipe técnica. Oi, Lu, muito obrigada pelas suas explicações. A Lu é nossa youtuber aqui da CGRH. Vamos até fazer um programa com ela, tire sua dúvida com a Lucilene, com a Lu. Hein?
Muito obrigada, Lu. Realmente, o sistema está muito bacana, muito moderno e muito fácil de operacionalizar. Eu queria aqui agradecer se tem equipe Prodesp, em nome da Yolanda, a Camilinha, e também o Torato com a Vera da Prodesp e a Priscila e todo o pessoal que desenvolveu o Banco de Talentos e realmente está muito bacana. A gente olha até que o layout do sistema está moderno, está fácil de operacionalizar. E eu queria falar aqui um pouco das dúvidas que estão no chat, e algumas dúvidas recorrentes. Eu queria voltar numa situação que eu falei aqui, que é bem recorrente, porque eu sei que as pessoas estão ansiosas, tá? Os professores. Eu queria que vocês fizessem uma leitura com calma do edital, porque muitas perguntas que estão aqui estão muito claras no edital, né? Então, eu percebo assim, vamos ler com calma, tá? E lá já o edital tem umas coisas que são explicativas mesmo, né? Então, no item das disposições preliminares, nós detalhamos quem precisa se inscrever. Então, essa é uma dúvida que eu dei uma olhada aqui, recorrente no chat, que é, mas eu sou de 2017, eu sou de 2019, eu devo, posso? Então, vamos lá, gente, é assim, o último processo seletivo que nós fizemos foi em 2019. O processo seletivo, ele é válido por 1 ano, mas se você fez o último processo seletivo, tá, em 2019, e você não teve contrato aberto, você não teve aula atribuída, e você quer atuar em 2021, então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer o novo processo. Por quê? A partir do momento que se encerrar esse, que está prorrogado até no máximo 90 dias, ele deixa de valer. Aí vai começar a valer o novo, e aí você não está inscrito, tá? Agora, você participou lá em 2019 e você está com um contrato aberto, esse contrato continua valendo em 2021. Ele vale 3 anos a partir da abertura do contrato. Então, esse contrato vale por 3 anos. Mas então eu preciso me inscrever? Não precisa se inscrever. Eu posso me inscrever? Pode. Para quê? Para atualizar a sua pontuação, se você quiser, tá? Se precisar, ou a tua formação. Você pode fazer isso, vai migrar. Mas se eu não fizer, eu vou continuar com o ponto de processo seletivo? Isso está bem claro lá no edital, que você não perde o ponto de processo seletivo. Certo, Lu? É isso, né? Então, qualquer docente pode... eu posso acumular? Pode. Se eu sou efetivo, eu posso me inscrever? Pode, porque você pode acumular com outro vínculo, tá? Deve, se você quiser. Eu sou categoria F. Posso? Pode sim, também. Você pode acumular, tá? Tenho dúvida aqui, deixa eu ver. Então, aqui, os que se inscreveram em 2019 devem fazer? Se você não teve contrato aberto, aula atribuída, você deve fazer sim. Uma outra coisa, Lu, que tem também muita dúvida aqui, é contra o curso da IFAP vale? Não vale, gente, isso está muito claro lá no edital. A gente pontua mestrado, doutorado, curso de aperfeiçoamento e de especialização. Mas eu tenho um curso de 240 horas. Ele vale como aperfeiçoamento? Porque o curso de aperfeiçoamento é de 180 horas, o curso de especialização é de 360 horas. Esses cursos, eles são específicos. O Conselho Estadual, ele chancela esses cursos e a maneira com que ele é. Então, eu tenho, às vezes, curso de 200 horas que não é de aperfeiçoamento. Posso fazer o upload? Pode, mas ele vai ser avaliado pela equipe técnica da diretoria. Ele tem que ser especificamente um curso de aperfeiçoamento e tem que ser especificamente uma especialização, tá? Para isso, tem legislação que regulamenta os cursos, tá? Então, quando a gente vai participar de um edital, a gente tem que ler. Lá está falando curso de mestrado e doutorado. Não fala curso de extensão cultural, que é uma outra coisa. Não fala de curso de 40 horas. Não fala de curso da IFAP. Então, isso é uma coisa que vocês
tem que ter o hábito de ler com calma o edital. Está claro lá o que vale. O que não está lá, não vale, gente. Curso de extensão cultural, curso de 40 horas, cursinho de 30 horas de atualização. Essas coisas não são pontuadas, tá bom? Então, da minha parte aqui, eu acho que, deixa eu ver, fiz curso no MEC de 40 e 50, acabei de falar que não, né? Para quem quer só atualizar a formação, precisa anexar laudo médico? Lu? Sim. Não, né? Porque assim, porque assim, se eu já tenho um contrato aberto, gente, essa questão do laudo médico é para abrir um novo contrato, certo? Exato. Tá? Então, se é só pela pontuação, não. São 11 horas, eu acho que a gente... Olha, tem uma coisa, sou do grupo de risco, posso fazer a inscrição? Pode. O edital, eu queria só terminar isso aqui. O edital era muito claro quanto a isso. Eu tenho mais de 60 anos, eu posso fazer inscrição? Você pode, tá? O que a gente está falando é o seguinte, existe um decreto que fala da questão lá de março, que fala aqui, quem é de grupo de risco, acima de 60 horas, alguns CIDs lá, que ele pode se declarar que ele não vai poder atuar como presencial. Então, se ele não vai poder atuar como presencial, então, ele pode se inscrever, mas na hora da celebração do contrato, isso precisa estar claro, se ele vai atuar presencial ou não, tá? É isso. Mas pode fazer inscrição, tá bom? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisinha aqui. Gente, categoria O, para quem teve aulas no ano passado, precisa se inscrever? Não precisa, só se quiser atualizar a pontuação, porque você já está com o contrato aberto por 3 anos, tá? Explique, por favor, o que é aperfeiçoamento, o que é especialização. Aperfeiçoamento tem legislação para isso, aperfeiçoamento tem que ser nível, tem que estar escrito no diploma lá, no certificado, nível de aperfeiçoamento, ter no mínimo 180 horas, ser feito por uma universidade. Especialização tem que estar escrito no certificado, nível de especialização, 360 horas, tá? Isso está muito claro no certificado. Cursinho de 40 horas, cursinho do MEC, não é especialização, tá? É isso. Queria saber se categoria O que fez inscrição ano passado tem que fazer o processo seletivo. Se não teve aula atribuída, sim, tá? Se teve aula atribuída, não precisa, a não ser que queira validar novamente a sua pontuação. Se fizer a inscrição, afetará a inscrição vigente? Se fizer a inscrição para o processo seletivo? É isso, gente, presta atenção. O processo seletivo atual vale por 1 ano. Ele vai deixar de valer quando começar a valer o novo. Se eu não tive aula atribuída, estou inscrita naquele lá, eu estou classificada naquele lá e não tive aula atribuída, vai deixar de valer. Então, você tem que fazer. Se eu tive aula atribuída, não tem problema. Eu peguei aula de recuperação, eu posso me inscrever? Você já tem um contrato aberto. Se você já tem um contrato aberto, se você quiser se inscrever, você pode, tá? Mas o seu contrato está aberto, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Lu, você quer falar mais alguma coisa? O que você falou está bem explicado, Adri. Obrigada aí pelos esclarecimentos. As dúvidas que surgem, é natural ter dúvida, né, pessoal? A gente entende essa parte. É um processo novo, embora seja conhecido de todos, é um processo novo. A gente gostaria de estender com vocês mais o período, mas o canal do Centro de Mídias é reservado para outros horários, então a gente não consegue estender muito, mais uns 5 minutos a gente precisa finalizar. Entrou uma dúvida aqui no chat que fala assim, e se o professor já apresentou um curso no processo seletivo passado, apresentar um novo agora? Para a classificação, vocês têm esse controle? Se o curso não está sendo usado novamente, não tem problema. Se é uma especialização dele, se é um aperfeiçoamento dele, ele possui. Então, em 2019, eu fiz uma nota para 2019. Em 2020, eu fiz uma nota para 2020. Agora eu estou fazendo uma nota para abrir contrato em 2021. Então, se ele, de repente, não abriu o contrato em 18, não abriu o contrato em 19, não abriu em 20, mas de repente ele ao longo desses 3 anos
fez outros cursos e quiser apresentar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se em 18 ele não tinha uma determinada especialização ou aperfeiçoamento, mas ele estudou em 2019, em 2020 e agora ele tem esse diploma. Então ele apresenta, não tem problema. Aí a nota dele agora vai ser maior do que lá. O que a gente reforça aqui? Porque se ele colocar um curso que ele não tenha, a nota dele vai sair maior, vai sair maior. Só que chegando lá na diretoria, a diretoria vai pedir o comprovante original daquele diploma. Ele não tem, então ele não vai abrir o contrato, tá? Então é muito importante lançar informações verídicas, informações que possam ser comprovadas, informações que tenham comprovação. Se não tem comprovação, a informação que não existe, não é verídica, então não lança, porque a diretoria não vai autorizar a abertura de contrato de algo que esteja em desacordo com o edital, tá? O edital está bem detalhadinho, está bem explicadinho, justamente para ajudar vocês, tá? A gente quer deixar a nota de processo seletivo o mais redonda possível, o mais correta possível. Por quê? Ao longo desses últimos 3 e 4 anos, a gente percebeu que teve muita falha na interpretação e no lançamento de dados do processo seletivo. E aí a gente ficou o ano inteiro de 2019, quase o ano inteiro de 2020, para tentar corrigir coisas que não eram falhas sistêmicas. A gente bateu na tecla dizendo que era um erro de sistema e não era. Era uma falha operacional e uma falha de interpretação. Isso a gente precisa corrigir, tá? Então só lança o que realmente tem e só coloca o que é passível de comprovação. Se não existe aquele curso, não existe aquele diploma, não existe aquele tempo, não tem como comprovar, então não lança isso na sua nota de processo seletivo, tá? Só lança o que realmente tem. Pode falar, Adri. Queria só aproveitar para falar aqui só mais umas coisinhas que eu vi lá no chat. Lembrando, gente, a Lei Complementar 1093, ela traz que em suas alterações, ela traz que para professor, eu preciso cumprir quarentena, sim, dentro de um contrato e o outro, tá? Então, terminou o meu contrato, eu tenho que ficar 40 dias para abrir. Mas isso não tem nada a ver com a questão de participar do processo seletivo, é a abertura do contrato. E tem gente que está falando assim, mas eu sou do processo seletivo de 2017, 2018. O que você tem que ver se você teve contrato aberto. Se você é de processos seletivos anteriores e não teve contrato aberto, seja desde 2015, 16, 17, 18, 19, e quer participar em 2021, você tem que fazer novo processo seletivo, tá? O que foi prorrogado agora é o processo seletivo vigente por mais 90 dias até que venha a valer o novo processo. Mas o meu contrato de 2017 foi prorrogado. O contrato não é prorrogado. Todos os contratos têm validade de 3 anos, a partir da celebração. Abrir no dia 1 do 2, vale 3 anos, tá? E se ele terminar no meio do ano? Ele é prorrogado até o final do ano, tá? Só até o final do ano onde você estiver atuando, tá? A gente tem algumas dúvidas que as pessoas estão pondo lá dentro do chat, que às vezes pode ser um pouquinho de confusão interior, assim. É bem claro, o processo seletivo é 1 ano, esse particularmente foi prorrogado por 90 dias até o próximo. Se eu tenho contrato aberto, ele é válido por 3 anos, terminou, tem que cumprir quarentena para fazer outro. Mas isso não impede de eu participar do processo seletivo para ter aberto um novo contrato quando terminar o meu e eu cumpra a quarentena, tá bom? Eu acho que isso ficou bem claro. Pode terminar, Lu. Sim, obrigada, Adri. Só mais 1 minuto que o pessoal da produção já mandou uma mensagem aqui dizendo que o horário está reservado para outras transmissões. O categoria O, com contrato ativo, poderá optar por ser classificado como preto, pardo ou indígena? Sim, desde que ele se enquadre nessa condição conforme o decreto. Por quê? Porque vai ter uma entrevista, tá? Se ele disser algo que não é verdade, ele vai ser desclassificado. Então, é importante observar o que está disposto no edital. Se ele é preto, pardo ou indígena, pode declarar, ele vai ter essa entrevista e vai participar da pontuação diferenciada, tá? Pode falar, dele. Eu queria aproveitar, desculpa te interromper, exatamente sobre isso que eu queria falar.
sobre essa questão da pontuação diferenciada, porque eu volto a falar, professores queridos, leiam o edital, por favor, com calma. Por quê? Eu vi lá falando, mas eu acho que essa pontuação diferenciada é um preconceito. Gente, é lei federal, é uma pontuação a mais para essas pessoas, tá? Não tem é um plus a mais na pontuação. Então, é um benefício, isso precisa estar claro, tá bom? É isso. Então, eu queria agradecer a todos. Nós vamos fazer um documento de perguntas e respostas para vocês, com todas as questões que nós vimos aqui, que ainda não ficou clara para vocês, quem pode participar com a pontuação diferenciada, do deficiente e dos cursos. Nós vamos fazer um documento para vocês, tá bom? E nós vamos estar atendendo nos nossos canais. Usem o CRM, que é o Conectados, para mandar dúvidas lá, que nós é um canal que nós estamos novo, que nós estamos tentando uniformizar todo o atendimento por lá, tá bom? Queria agradecer a presença aqui da diretora do CEMOV, a Thaís, o Vitor, a Alexandra, todo o nosso time aqui, a Lucilene em especial, que é a nossa youtuber aqui. Então, tenham um bom dia e vamos em frente juntos aí, tá bom? Leiam o edital com calma, com tranquilidade, que vai dar tudo certo. Obrigada, Tchau. bom dia a todos, até mais.